Meu amado irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. E que hoje Deus visite a sua casa e que Ele supra cada uma das suas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Amados, eu quero agradecer a você pela inscrição no canal, agradecer pelo joinha e agradecer também pelo compartilhamento. Continue assistindo o vídeo até o final. Eu recebo mensalmente um relatório do YouTube sobre as visualizações, né? Então nós estamos aí com a visualização muito boa e o tempo também muito bom. O mês de setembro, por exemplo, o mês de setembro nós tivemos 29 mil minutos de visualizações no meu canal. E no mês de outubro nós tivemos 27.900 minutos. 27.900 minutos. Então significa que os vídeos aí tem em torno de 45, 50 minutos. Né? Significa que nós temos muitas pessoas assistindo os vídeos e assistindo os vídeos até o final. Parabéns para você que assiste o vídeo até o final. Espero que essas mensagens tenham sido relevantes para você. E se ela é relevante para você, com certeza ela é relevante também para aqueles que estão perto de você. Então compartilhe com aqueles que estão perto de você para que também eles aprendam de Deus e cresçam na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Continue assistindo o vídeo até o final e compartilhando e se inscrevendo no canal. 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Muita gente assiste pelo Twitter, muita gente assiste pelo Facebook, muita gente assiste pelo Instagram. O Instagram, eu coloco essas mensagens também lá no Instagram e o pessoal tem visto bastante lá no Instagram. Tenho vídeo já com mais de 50 visualizações no Instagram. Então eu estou muito feliz, tá bom? E quero que você continue compartilhando os vídeos justamente para que mais pessoas se inscrevam no canal também. Você se inscreve e aí você leva outras pessoas a se inscrever no canal. Vamos compartilhar os vídeos para que outros também sejam abençoados com essa mensagem. Essa série é uma série dura, o Jesus Radical. As frases de Jesus Cristo são frases duras, mas se Jesus Cristo deixou essas mensagens, é para que eu e você não sejam objetos dessas mensagens. Eu costumo dizer que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para que eu e você preste atenção no que aconteceu no passado, para que a gente evite esse caminho, porque são caminhos de morte. Tá certo? Então Deus não quer que você pereça, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta, Deus quer te dar um novo coração, Deus quer fazer de você um instrumento dele para a salvação de outros. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na tua presença, Senhor, e queremos aprender do Senhor. Queremos fazer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Queremos fazer de Jesus Cristo aquele que conduz verdadeiramente a nossa história. E a nossa história é que nós somos filhos de Deus e estamos caminhando para o céu, para morar contigo para sempre. Nós te pedimos, Pai, que então converta o nosso coração, purifique a gente de toda iniquidade e dá-nos a alegria de amar e obedecer a tua palavra. Fala conosco agora, também supre as nossas necessidades, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Estamos diante de ti e diante de ti queremos viver para sempre. Aceita-nos e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. A gente ainda vai analisar aqui mais uma frase de Jesus Cristo, né? O texto, ele é duro e ele começa dizendo o seguinte, ó, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vou ler de novo o texto, verso 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A mensagem de hoje é justamente essa frase: somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E aqui eu quero conversar com a gente, conversar com todos nós, conversar com você que está assistindo essa mensagem. É, você mesmo que está vendo essa mensagem. Eu quero conversar com você. Observe que Jesus Cristo usou a expressão aqui: nem todo e somente aquele. Essas duas expressões são duas expressões opostas. Porque embora a primeira expressão ela denote que existe um grupo que vai para o céu, a segunda expressão denota que somente um grupo vai para o céu. Porque existe hoje um grupo de pessoas e pregadores dizendo que Jesus Cristo é tão bonzinho, que ele é amor e que no final Deus é amor e esse Deus de amor vai salvar todo mundo. Então Jesus Cristo aqui já tirou de letra essa falácia. Ele já joga por terra qualquer argumento humano de que todo ser humano vai se salvar. É mentira, é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Não é verdade que todo mundo vai se salvar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai para o céu, ou vai se salvar, ou vai ser salvo. Que na verdade ninguém se salva, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então é Ele quem nos salva. Agora, aqui o argumento de Jesus Cristo é: não existe salvação para todos. Não é. Esse não é o argumento. Assim como não é o argumento de Jesus Cristo que vai salvar a todos, não é o argumento de Jesus Cristo que a salvação não foi efetuada para todos. Você já ouviu de seu líder religioso, ou quem sabe, dos seus pais, que Deus escolheu uns para se salvar, outros para se perder. Não é o que o texto está dizendo. Não é o que o texto está dizendo. O texto não está falando de predestinalismo. Não. O texto também não está falando que Jesus Cristo vai salvar a todos. Ele deixou claro que a salvação é para todos, mas somente aquele que faz a vontade de Deus é que tem a vida eterna. Percebe? A salvação é para todos, e a gente pode dizer, parafrasear o versículo dizendo o seguinte: a salvação é para todo aquele que está disposto a abrir o coração para fazer a vontade de Deus. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão aqui. Primeira questão aqui que a gente tem que colocar. Mais uma vez, Jesus está se dirigindo a pessoas que estão na sua igreja. Jesus Cristo está se dirigindo para pessoas que disseram sim ao Evangelho. Jesus Cristo está dizendo, esse texto, ele foi escrito para aqueles que abraçaram o Evangelho. Renivaldo, por que esse texto não foi escrito para as pessoas que não abraçaram o Evangelho? Por quê? Porque, primeiro, o texto está falando de compromisso. E embora a salvação tenha sido destinada para todos, e eu digo a você que
a intenção de Deus é salvar a todos, o próprio Deus, ele declara que nem todos querem a salvação. Leia comigo, Zacarias, capítulo 13. Leia comigo, Zacarias 13. Atrás de Mateus é Malaquias, e atrás de Malaquias está Zacarias, tá bem? Você está em Mateus, você volta um pouquinho, umas poucas páginas, aí você acha Malaquias, e atrás de Malaquias está Zacarias, capítulo 13, versículo 8, olha o que diz. Diz assim, versículo 7 e 8 diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas eu voltarei. Eu me voltarei, ou seja, eu me inclinarei para os meus pequeninos. Eu volverei a mão para proteger os pequeninos. Agora diz o seguinte, diz o verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas perecerão. Em toda a terra, 2/3 dela perecerão. Mas a terceira parte permanecerá sobre ela, permanecerá nela, restará nela. Veja, a oferta da salvação foi para todos? Foi, mas ele disse que 2/3 da terra rejeitam a salvação. Algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer assim: esse texto não é literal. Eu não tenho razão para questionar esses argumentos. Eu não preciso, porque o texto aqui, na verdade, está falando da morte de Jesus Cristo, tá certo? Versículo 7, está falando que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ficar dispersas, mas Deus voltará a sua mão, ele se inclinará, ele protegerá os seus pequeninos. Esses pequeninos aqui, Mateus capítulo 5, Jesus Cristo vai dizer que eles são os humildes, ele vai dizer que são aqueles que têm fome e sede de justiça, vai dizer que são aqueles que se inclinam para as coisas de Deus. E Mateus capítulo 7 vai dizer que esses aqui são aqueles que escolhem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então a salvação foi por todos. Não existe predestinalismo na Bíblia. O texto de Mateus 7 não diz que Jesus Cristo morreu por uns e por outros não. Não foi isso que ele disse. E outra coisa, ele não está dirigindo esse texto para aqueles que nunca assumiram um compromisso com ele. Ele está se dirigindo àqueles que o abraçaram, que aceitaram o Evangelho através da fé, mas não desenvolveram um relacionamento com Jesus. Eu falei no texto anterior, nós somos 2,18 bilhões de pessoas que professam o cristianismo. E Jesus Cristo vai dizer para esses 2 bilhões, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo, não é todos os 2 bilhões que vai para o céu. Deus não está se referindo aos quase mais de 5 bilhões aqui do texto. Deus não está se referindo a esses 5 bilhões. Deus espera usar esses 2 bilhões para iluminar os 5 bilhões. Nós somos hoje 7,83 bilhões de pessoas no mundo. 2,18 professam ser cristãs, ou seja, professam o nome de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo está dizendo é que nem todo que diz que professa o nome dele, que confessa o nome dele, é dele. Paulo vai ser um pouco mais duro do que Jesus Cristo, mas ele vai dizer o seguinte, né? Aí eu vou terminar de ler o versículo 8, porque diz assim, versículo 9, Deus diz assim, olha, farei passar a terceira parte dela no fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará, ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, este é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Percebeu a expressão aqui? Nem todo que está na igreja
sequer pode com autoridade dizer Deus é meu Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo deixou claro, é preciso fazer a vontade de Deus para demonstrar que de fato pertence a Deus. Mas vamos para Paulo. Paulo disse, você pode estar na igreja, você pode estar servindo a Deus, fazendo coisas para Deus, mas se você não tem a Jesus Cristo no coração, habitando em você pelo Espírito Santo, você não pertence a Jesus Cristo. Versículo 9 e 10. Observe o que está escrito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo habita em você. E se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus Cristo. Versículo 9. Versículo 10. Se, porém, Jesus Cristo está em você, o corpo, na verdade, tem que morrer. As obras da carne precisam morrer para que a vontade de Deus se revele em você. Ou você mata a natureza da carne, ou você mata a natureza do pecado em você, ou a vontade de Deus não se faz em você, não se revela em você. E se a vontade de Deus não se revela em você, então você está perdido dentro da igreja. Está perdido dentro do cristianismo. E tem muita gente perdida dentro do cristianismo, né? O versículo 10 termina assim, ó. Está morto por causa do pecado, né? Você, se porém Jesus Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito está vivo para a prática da justiça. Percebe? A salvação é para quem? É para todos. A graça estendida por Jesus Cristo é para todos. Então Jesus Cristo jamais diria, aqui em Mateus 7, que a salvação é para uns e para outros não. Não foi isso que ele disse. E nem tampouco ele está se dirigindo a todo mundo. Ele está se dirigindo àquele que confessa o nome dele. Você diz que é de Jesus Cristo, não é? Eu digo que sou de Jesus Cristo. Assista a mensagem de ontem. Jesus Cristo disse, eu nunca conheci você. E aqui ele está dizendo que você não vai ter a vida eterna por uma razão. E que razão é essa, Renivaldo? Fazer a vontade de Deus. Mas como é fazer a vontade de Deus? Vamos ler 1 João capítulo 5, o versículo 1 até o 4. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou. Opa, aqui já apareceu uma palavra diferente aqui. Observa que a palavra aqui não é só guardar o mandamento. Aliás, guardar o mandamento aqui aparece como uma expressão de resultado. Ou como resultado de. Observe. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que ele é nascido de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você é nascido de Deus. Você se torna um filho de Deus. Aí agora diz... todo aquele que ama ao que o gerou. E quem foi que gerou Jesus Cristo? O Espírito Santo. Leia Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria e ele diz assim, o que você vai gerar no seu ventre é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus Cristo. O Espírito Santo ressuscita Jesus Cristo. Leia Romanos capítulo 9, Paulo vai explicar direitinho que foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus Cristo. O Espírito Santo, aqui agora diz que você precisa amar o Espírito Santo. Primeiro você crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício dele por você, e agora a sua vida é iluminada, é conquistada, é arraigada, é inundada pela pessoa do Espírito Santo. Como? Aqui a palavra é amar. Amar é muito mais do que guardar mandamento. E aí Jesus Cristo diz que a gente vai guardar os mandamentos, mas como fruto do amor, como resultado do amor. Deus é amor e o Espírito Santo também é amor, né? Aí diz assim, todo aquele que ama ao que o gerou. Gerou quem? Gerou Jesus Cristo. E quem gerou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Leia Lucas e leia Romanos capítulo 9. Também amará aquele que é nascido dele. Jesus Cristo nasceu pelo Espírito Santo. Então, se você amar a Jesus Cristo, se você amar o Espírito Santo,
Se você amar a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito que todo aquele que é guiado, orientado, dirigido, governado pelo Espírito Santo, se torna filho de Deus. Agora, observe, o filho de Deus, a filha de Deus, nasce no reino de Deus para quê? Para obedecer. Você não obedece para ser salvo, você não obedece para ser filho de Deus. Você nasce no reino de Deus como filho, como filha. E agora o filho, a filha de Deus, tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: quem é que vai para o céu? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas vamos continuar lendo o texto. Você está achando que eu estou exagerando, não é? Eu não estou interpretando o texto, não. Eu estou só lendo o texto e o texto está dizendo exatamente isso. Observe. Nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Observe a palavra amor aqui de novo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Não estou inventando nada aqui. Jesus Cristo está dizendo em Mateus 7 que de todos aqueles que aceitaram o Evangelho, nem todos se tornam filhos de Deus. Lembra da parábola do joio e do trigo? Não vou explicar a parábola do joio e do trigo aqui. Mas na igreja de Deus, no cristianismo que confessa o nome de Deus, existem os filhos de Deus e existem os filhos da perdição, ou filhos da ira, ou filhos do diabo, como disse Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 44. E desses aí, todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, existem aqueles que revelam na sua vida quem é o Senhor da sua história. E como é que eu revelo a minha salvação? Como é que eu revelo o poder de Deus na minha vida? Amando a Deus. E aqui falou de amar a Jesus Cristo, amar o Espírito Santo, amar a Deus e amar os filhos de Deus. E aí, como resultado de amar a Deus, amar o Espírito Santo, amar a Jesus Cristo, eu só tenho uma razão de viver, que é praticar a palavra, praticar os mandamentos. E aqui não está dizendo aqui guardar mandamentos, aqui está dizendo praticar os mandamentos. Leia de novo o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No versículo 4 está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o pecado, ou vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cristianismo, o que Paulo está dizendo aqui, que João está dizendo, o que Jesus Cristo está dizendo, cristianismo é muito mais do que falar de Deus, é muito mais do que fazer coisas para Deus, é muito mais do que você praticar coisas para Deus, é viver. Por isso Paulo vai dizer em Hebreus que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é uma espada. Ora, se a palavra de Deus é uma espada, ela tem uma função. Ela vai cortar, ela vai penetrar, ela vai purificar, ela vai dividir juntas e medulas para mostrar a podridão que existe no meu coração. E aí, Jesus Cristo vai dizer: nem todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo está disposta a ser purificado, a ser purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Como vimos na mensagem de ontem, não basta estar na igreja, não basta estar fazendo coisas para Deus, não basta abrir um caminho para chegar a Deus, porque o caminho já está aberto. Jesus Cristo já pisou o lagar, Ele já foi ferido por nós, Ele já morreu por nós. Tudo que eu e você precisa fazer é abrir o coração, é deixar Jesus Cristo ser Deus na sua vida, e aí Ele vai purificar você. Ele vai matar o pecado em você, Ele vai destruir o pecado em você.
E aí você vai revelar na sua vida a prática do mandamento. E a prática do mandamento vai dizer para todo mundo que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Fazer a vontade de Deus está relacionado à palavra. Mas você está com dúvida ainda? Então eu quero tirar a sua dúvida em João, capítulo 15, versículo 14. João, capítulo 15, versículo 14. Jesus Cristo disse o seguinte, leia comigo. João 15, versículo 14. João 15, versículo 14. Vocês são meus amigos. Olha a expressão aqui, amigo, né? Amigo é aquele que abre o coração para o outro e deixa o amigo também dizer a verdade a você, repreender você, não é? Assim, vocês serão meus amigos se você fizer o que eu mando. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Leia o verso 10 comigo. Se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Percebe a expressão aqui, meu irmão? Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que ama a Deus. E o que é amar a Deus? É praticar sua palavra, é guardar seus mandamentos. Vida cristã sem amor é uma vida cristã vazia. O jovem rico chegou para Jesus Cristo e disse, Senhor, o que eu devo fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna, para ser feliz, para viver uma vida sem medo e sem culpa? O que eu devo fazer? Aí Jesus Cristo disse, guarde os mandamentos. Ele disse, mas isso aí já faço. Aí Jesus Cristo disse, renuncie tudo, rejeite tudo que você tem e siga-me. E você terá um tesouro no céu. O jovem olhou para Jesus Cristo e disse, renunciar? Rejeitar? Abandonar o que eu tenho? Eu tenho feito tanta coisa, eu construo igreja, eu prego o evangelho, já levei mais de 1000 pessoas ao batismo. Jesus Cristo disse, não significa nada. Eu dou esmola aos pobres, eu dou uma cesta básica todo mês para a igreja distribuir para os pobres. Eu dou sangue, eu sou doador de sangue, eu sou doador de órgãos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu levo roupas para a igreja. Jesus disse, isso nem é boas obras. Isso é penitência, isso é meritocracia. Você está tentando comprar Deus com essas coisas. O que eu quero de você, meu filho, é que você me ame. E quando você deixar que o meu amor se desenvolva em você, quando o meu amor for a razão da sua existência, quando o meu amor for a razão das suas práticas, das suas escolhas, dos seus projetos, quando eu for o centro do teu coração, aí você vai ser feliz. Renuncie tudo e siga-me, e eu te darei um tesouro no céu. E diz o texto de Mateus capítulo 19, que o jovem virou as costas para Jesus, porque não estava disposto a abrir mão do eu e das suas boas obras para seguir a Jesus Cristo. Porque vou ser cheio do Espírito Santo. Seguir a Jesus Cristo é ir para o Getsemane. Seguir a Jesus Cristo é ir para o Calvário. Seguir a Jesus Cristo é ir para a cruz. Seguir a Jesus Cristo é morrer pela verdade. Ele diz assim, se você guardar o meu mandamento, se você me amar, né? Se você me amar, vocês vão permanecer no meu amor. Se você guardar os mandamentos, você vai permanecer no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora leia João capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos é fazer a vontade de Deus? Não. Amar a Deus é que é fazer a vontade de Deus. Agora, como é que eu mostro para o universo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Amando a Deus. E amar a Deus me levará naturalmente à prática dos mandamentos. Aí eu vou amar as pessoas, e por amar as pessoas eu vou dar cesta básica. Por amar as pessoas eu vou vestir o nu, vou visitar os presos, vou visitar os doentes nos hospitais. Eu vou fazer essas coisas porque o amor de Deus está arraigado no meu coração. O amor de Deus está vivo em mim
E eu não tenho outra razão de viver, de ser, a não ser amar a Deus e viver para a glória de Deus. Lógico que Jesus Cristo disse, vai para o céu aquele que fizer a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus? Que a gente ame a Deus. E como é que eu mostro que eu estou amando a Deus? Praticando a palavra, guardando os mandamentos. E aí fica você, na sua comunidade de fé, dizendo que Deus anulou os mandamentos? Não, meu irmão. Você foi salvo para as boas obras. A prática dos mandamentos, sim, é boas obras. Porque é uma obra que parte de um coração convertido, parte de um coração transformado pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Você não obedece mandamento para se salvar, você não guarda sábado para se salvar. Lê de novo Isaías capítulo 1, onde Jesus Cristo deixa claro que o povo estava fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Embora estivesse na igreja, oferecendo sacrifício, guardando o sábado, devolvendo dízimo e ofertas de incenso. Deus disse, eu não me agrado de nada disso, porque o coração não está aí. Eles não estavam entregando o coração, e o coração estava carregado de iniquidade. Agora, quando Jesus Cristo derrama o amor dele em nosso coração. Leia comigo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, ele é tão bom com a gente, que ele sabe que a gente não é capaz de amar, que a gente não é capaz de desenvolver esse amor. Aí o que ele faz? Versículo 7 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Eu e você jamais estamos dispostos a morrer por ninguém, muito menos por Deus. Renunciar esse eu, meu irmão, renunciar à nossa vontade própria, renunciar nossos desejos, nossos caminhos, nossos gostos pessoais. E você não tem prazer nenhum em fazer isto. Jamais queremos fazer isto. E aí o que Deus diz? Filho, eu quero fazer algo maravilhoso em você. Além de Romanos 2, versículo 4, diz que ele mesmo gera em nós o desejo de amá-lo, o desejo de se arrepender do pecado. Aí no capítulo 5, versículo 7, ele diz que eu mesmo não estou disposto a morrer nem por um justo. Aí mais no versículo 8 ele diz, Deus prova o amor dele pelo Renivaldo. Deus ama você. O Espírito Santo é amor, Jesus Cristo é amor, Deus é amor, e esse Deus de amor, esse Deus carregado de amor, esse Deus na sua essência é amor. Ele diz, ele prova que ama você. Ele prova que está interessado em você. Ele prova que quer você pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por você, sendo você ainda pecador. Seu coração carregado de pecado, seu coração cheio de maldade. Jesus Cristo vem e se deixa ser crucificado pelo pecador, pelo Renivaldo. Eu coloquei Jesus Cristo na cruz. Eu matei o Filho de Deus. E ao matar o Filho de Deus, ao sacrificar o Cordeiro de Deus, o sangue dele me purifica de todo o pecado. E aí o Espírito Santo diz, se você amar aquele que o gerou, se você amar o Espírito Santo, ele vai convencer você do pecado. Ele vai convencer você dessa vida má, dessa vida triste que você leva, até uma vida religiosa, hipócrita, pautada nas boas obras, pautada na justiça própria, desse eu egocêntrico que quer fazer coisas para conquistar o coração de Deus. Deus diz, não preciso nada disso, porque eu provo que eu amo você pelo fato de eu mesmo ter morrido por você, ou dado o meu precioso filho para morrer por você, quando você ainda estava na prática do pecado. E aí, versículo 9 diz, logo agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus Cristo, somos salvos da ira de Deus. Aí, Jesus Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, tem a vida eterna. Nem todo aquele que está na igreja tem a vida eterna. Mas somente aquele que me ama
Somente aquele que desenvolve o meu amor em seu coração. E como é que eu desenvolvo o amor de Deus em meu coração? Pela prática da palavra, por guardar os mandamentos. O amor de Deus se desenvolve pela prática da palavra. O amor de Deus se desenvolve no Renivaldo pela prática dos mandamentos. E aí, eu sou salvo da ira. Sou salvo pelos mandamentos? Não. Sou salvo pelo amor. Sou salvo pela graça maravilhosa de Deus, que me amou tanto, que foi capaz de morrer por mim, para me dar a vida eterna, para me dar a salvação. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada, mas sou salvo pelo seu amor. E quando o amor de Deus é derramado em meu coração, eu não tenho outra atitude a não ser praticar a palavra. Viver a palavra. E viver a palavra é praticar os mandamentos. Aí Paulo diz, uma vez que eu fui justificado pela graça, fui justificado pelo amor, fui justificado pela misericórdia de Deus, eu mostro esse amor agora na prática dos mandamentos. Você não é salvo por obedecer, você é salvo para obedecer. Você demonstra para o universo o amor de Deus derramado em seu coração na prática dos mandamentos. Então o que Jesus Cristo está dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 21 é: nem todo que me diz Senhor, Senhor me ama, e por não me amar não tem a vida eterna, não tem direito ao reino de Deus, não tem direito à salvação, porque não me ama. Mas somente aquele que me ama entrará no reino dos céus. Somente aquele que amar a Deus, somente aquele que amar o Pai que está no céu, é que vai morar com o Pai que está no céu. Porque o Pai ama o Filho. Leia lá, 1 João capítulo 5, eu não estou inventando nada, eu disse a você, eu estou lendo na Bíblia o que a própria Bíblia está dizendo. Nisto conhecemos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. E os filhos têm prazer em obedecer ao Pai. Os filhos têm prazer em viver a verdade do Pai, em praticar a verdade do Pai. Então, em Jesus Cristo está dizendo, somente aquele que vive a verdade, que pratica a verdade, vai viver no céu. Leia comigo, Isaías 26, versículo 2. A Bíblia não mente, meus irmãos. E a Bíblia não traça para nós um caminho difícil, não. Observe. Isaías 26, versículo 2. Abram as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Eles observam a verdade para ser salvos? Não. Eles amam a Deus. E aí o Espírito Santo dá a eles o título de filhos de Deus. Porque eles amam o Espírito Santo. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Eles se tornam filhos de Deus pelo Espírito Santo, que gerou a Jesus Cristo homem, e gera a cada um de nós. Tito capítulo 2, versículo 3 diz que nós somos regenerados, nós somos nascidos, nós somos gerados pelo Espírito Santo. E agora nós vamos amar o Pai. E como é que eu mostro para o universo que eu amo o Pai? Praticando sua palavra, guardando os seus mandamentos. Ninguém é salvo por amar, por obedecer mandamentos. Nós somos salvos por amar o Pai. E o filho que não ama o Pai não é filho, diz Paulo em Hebreus capítulo 8, versículo 8. Ele diz que aquele que não ama o Pai não é filho, é bastardo. Se você não tem prazer em obedecer ao Pai, você não é filho, você é bastardo. E quantos bastardos nós temos dentro do cristianismo hoje, dizendo que Deus mudou a lei, que Deus anulou o mandamento, que Deus destruiu o mandamento. Mentirosos. Estão enganando você e levando você para a perdição, porque a Bíblia é clara, Jesus Cristo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o que é fazer a vontade do Pai? É amar a Deus, amar o Espírito Santo, amar a Jesus Cristo, ser purificado no sangue de Jesus Cristo. E uma vez que eu sou purificado no sangue de Jesus Cristo, o amor de Deus derramado em meu coração me leva à prática dos mandamentos. Você é nascido de Deus, meu irmão? Você é nascido de Deus, minha irmã?
Você é nascido de Deus, meu amigo, minha amiga. Então ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai. Hoje o Renivaldo quer ser nascido de Deus. Ó Pai, coloque em mim mais uma vez o Espírito Santo. Ou melhor, que o Espírito Santo mais uma vez derrame o teu amor pleno em meu coração, para que de fato eu ame o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Ajude-me, Senhor, porque sou fraco. Eu gosto do pecado, muitas vezes negligencio a fé, negligencio as coisas do céu, porque gosto das coisas deste mundo. Então converte o meu coração, Senhor. Arranca daí o pecado e coloca nele o teu amor, para que no teu amor, na graça bendita de Jesus Cristo, na graça maravilhosa do Espírito Santo, eu possa te amar e obedecer a tua palavra. Converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo. Purifica-me e ficarei mais alvo que a neve. Eu oro ao Senhor por mim, por meus amigos e irmãos, e irmãs e amigas, em nome de Jesus Cristo. Toque em cada um de nós agora, pelo poder do Espírito Santo. Amém.